Xingamentos, cobranças, ameaças. A pressão sofrida pelos atletas profissionais vem sendo questionada depois que o atacante Morro Garcia, de 30 anos, do Godoy Cruz, se matou. Ele sofreu insultos nas redes sociais depois de uma derrota. Um grupo de jogadores do futebol uruguaio fez um vídeo pedindo menos pressão aos jogadores e levantou a bola para esta importante reflexão. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. No episódio de hoje vamos falar da pressão psicológica sofrida pelos jogadores que são cobrados pelo máximo desempenho em campo e acabam tendo a saúde mental afetada. Como cuidar do emocional dos atletas? É o que a gente quer saber com uma especialista no assunto. Suzy Fleury, psicóloga, coach, palestrante. Participam com a gente o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Um tema extremamente importante, ainda mais depois desse episódio envolvendo um jogador uruguaio. E eu queria saber de você o seguinte: nesse mundo cada vez mais conectado, como lidar com tantas emoções, insucessos e cobranças? Seja muito bem-vinda. Um prazer estar com vocês nesse momento tão desafiador para falar de um tema tão importante, né? Primeira coisa, é um processo de aprendizado. Nós temos que aprender a controlar as nossas emoções, porque a gente não tem como controlar a torcida, a gente não tem como controlar as redes sociais. Então, nós temos que ter uma capacidade de enfrentar isso com o aprendizado. É um aprendizado que tem uma base de fundamentação, uma metodologia e práticas, que são as técnicas para a gente implantar isso no dia a dia. Agora, isso é treinamento mesmo, é preparo, assim como a comissão técnica prepara a questão física dos jogadores? É preciso realmente não só pensar na tática, mas nessa cabeça mais preparada para enfrentar isso, o medo, a ansiedade, a insegurança e a cobrança da torcida? É por aí? É por aí, exatamente por aí. Então, se a gente puder classificar a preparação de um atleta em 4 pilares, nós temos a preparação técnica, são os fundamentos, drible, passe, cabeceio, a parte mais tática, que são os desenhos que o treinador faz, 4-4-2, 6-5-2, o preparo físico, força, potência, velocidade, flexibilidade, e a condição emocional, que é a condição mental, concentração, motivação, controle da ansiedade, controle da depressão. Então, aprender a vigiar os seus pensamentos, porque a forma de interpretar é que leva a pessoa a ter uma emoção e faz com que ela tenha um comportamento. Então, se um atleta pensa, eu vou bater um pênalti e vou errar, a emoção básica é o medo. E o que ele vai fazer? Pedir para o Filipão, não quero bater. Isso é um caso real que aconteceu na Copa de 2014. Suzy, aqui Norton Capel falando de Porto Alegre. Eu quero voltar especificamente um pouquinho aí a questão do fato do Morro Garcia ter cometido esse suicídio que gerou toda essa questão. E até vou ler aqui, a Eduarda fez uma referência ao vídeo desses jogadores uruguaios. Eu até vou ler algumas frases em que eles escreveram ou se manifestaram. Antes de sermos jogadores, somos pessoas como você. Somos humanos, temos sentimentos. Portanto, pedimos que antes de nos insultar, assediar ou discriminar, porque tivemos um dia ruim, pare um minuto para refletir. Você está sofrendo. Você está machucando a nós e aos nossos familiares. Vamos cuidar dos outros e vamos ser responsáveis. Esse apelo dramático, numa circunstância que, no caso do Morro Garcia, ainda teve o fato dele estar com Covid e estar em isolamento. Nessa pandemia, o quanto isso impacta ainda mais a vida de um atleta que tem que ter alta performance? Em primeiro lugar, a manifestação de torcedores reconhecendo os atletas como seres humanos é absolutamente legítima. Isso é alguma coisa que não precisava ter essa manifestação para haver o reconhecimento. Porém, nem toda a torcida vai reconhecer. Então, de um lado, a gente tem
o atleta que precisa aprender a filtrar, a poder, independente do placar, reconhecer o seu valor e lidar com isso como um processo de aprendizado normal, natural da profissão, porque é uma profissão que não garante resultados, né, em todas as partidas. Em nenhuma modalidade isso vai acontecer. Mas existe a necessidade do atleta entender como é que ele faz para filtrar, como é que ele consegue estar nas redes, absorver ou filtrar já a partir das redes, né, o que interessa para ele, e perceber o seguinte, uma coisa é a opinião, inclusive de um torcedor que está apaixonado e que cobra, ele cobra em cima de resultado, ele não avalia a carreira, não avalia o desempenho daquele atleta na competição. Agora, tem uma outra história que eu queria entrar, que é a história central do suicídio. O suicídio é algo que vem ganhando muito espaço, né? As pessoas... O que é o suicida? É aquela pessoa que está sofrendo tanto, a dor dela é tão grande, que a única solução que ela encontra como estratégia para se livrar daquela dor é tirar a própria vida. Não é verdade, mas ela acaba acreditando. E um adulto suicida, ele não, diferente de um adolescente, o adolescente ele tem um comportamento mais impulsivo, tá? Mas o adulto, ele vem acumulando. Então, se você for encontrar na história, for acompanhar a história desse atleta, é uma história que vem com altos e baixos, situações, inclusive, ligadas à droga, né? Situações ligadas, quer dizer, a desempenho instável, né? Até chegar ao cúmulo, ou ponto máximo, que é a vulnerabilidade física e emocional, ou seja, eu estou com o Covid, debilita, inclusive já tem aí alguns estudos que comprovam as questões cognitivas que ficam, né, por conta desse vírus, e o principal, não há apoio dos clubes em relação a isso, da grande maioria, né, a grande maioria considera ainda o atleta como uma peça de uma engrenagem. E isso precisa mudar, gente, porque são seres humanos, e quando eu falo em isso precisa mudar, a gente encontra essa situação lá na FIFA Pro, onde está as maiores referências do futebol mundial. 38% dos atletas antes do Covid já apresentavam quadros de transtorno de depressão e de ansiedade. Né? Agora, vocês imaginam, se um atleta que já é consolidado, reconhecido, já tem uma carreira, né, bem consolidada mesmo, ganha bem, ele tá apresentando esses sintomas, imagina a turma que está iniciando, ou a turma que está no meio do caminho, batalhando por um lugar ao sol e buscando, em cima das incertezas, o seu espaço dentro do futebol mundial, né? É complexo, é uma situação onde o atleta está numa condição muito, muito complexa, diferente de algumas profissões, por exemplo, um neurocirurgião, ele passa por um processo de tensão muito alto, mas ele se preparou. Um piloto numa condição de DEPANE, o preparo cognitivo que ele teve é outra situação. O atleta não, ele tem um preparo muito grande, técnica, tática e fisicamente. Fisicamente eles se tornam super-homens mesmo, tá? Agora são meninos emocionalmente. Quando chegam na fase da adolescência emocional, eles são podados, porque aí são os revoltados, são os que se posicionam, Romário, Rogério Ceni. Então, assim, o próprio sistema não permite que haja uma evolução do indivíduo, né, da pessoa, da personalidade. É complexo, é um tema muito complexo. Suzy, e diante disso que tu está nos colocando, qual é o preparo hoje dos clubes brasileiros? Como tu considera hoje esse lado psicológico de atenção dos clubes brasileiros? Em que nível? Qual seria o nível hoje? É deficiente? É regular? Não existe? De forma geral, assim, podemos pegar os 20 clubes da elite do futebol brasileiro, ou os 40, incluindo a Série B. Qual seria a tua avaliação técnica nesse aspecto? Eu preciso fazer um levantamento, mas só de avaliar assim de uma forma mais ampla é muito deficitário. Por quê? Eu percebo que são situações pontuais, clubes que fazem trabalhos muito pontuais. Eu posso falar basicamente do Atlético Paranaense, com quem eu trabalho há mais de uma década, eu acompanho o trabalho do Atlético Paranaense, e ele sempre, desde 2000, quando até 2001,
quando eu fui pela primeira vez contratada pelo Atlético Paranaense para uma final de Campeonato Paranaense, ali uma coisa muito pontual, duas rodadas, eu até não queria, a princípio, aceitar, mas o Marcos Coelho, que era o presidente da oportunidade, falou, não, venha, se der certo, a gente vai levar você para o Brasileiro. E depois eu fui para o Brasileiro junto com o Geninho, a gente ganhou o título do Campeonato Brasileiro, e de lá até aqui, sempre vi o Atlético Paranaense preocupado em suprir essas carências mais ligadas à parte mental e emocional. E, assim, de onde eu posso falar Atlético Paranaense e, pontualmente, em alguns momentos, o Esporte Clube Recife, com que eu trabalhei. Eu queria até que o Luiz Henrique tivesse um pouquinho aqui. Estão dentro do Inter, que eu tive até um trabalho, mas muito pequeno, não deu nem para iniciar, né? E eu não sei como é que está. E também percebo que isso vai muito da gestão, né? Do quanto o gestor ele acredita e o quanto ele recebe do treinador um aval, né? É ok, é importante, porque tem alguns treinadores, como eu já escutei, não precisa. Eu escutei já alguns treinadores, inclusive do tipo do Leão, é um treinador, né? Classificado aí como... então, assim, eu precisava escutar um pouquinho, mas, de maneira geral, não é um trabalho sistematizado, né? No Atlético Paranaense, eu vejo sempre essa preocupação, mais de década. E quem é o top de linha? Quem é a maior referência que nós temos hoje? Barcelona. O Barcelona, desde 2016, tem um projeto estratégico da organização do clube, envolvendo todas as modalidades, as 5 modalidades, que é o La Masia 360, que é um programa de inteligência emocional para todas as modalidades e para todos os profissionais. Envolveram, quando eles lançaram, mais de 600 profissionais das comissões técnicas e dos atletas. É a maior referência que eu tenho hoje de trabalho estratégico consolidado dentro de um clube. Olá, Suzy. Luiz Henrique, aqui de Brasília. Para mim é difícil agora falar do Internacional, porque já saí do Inter tem 4 anos, né? Então passei um bom tempo lá como conselheiro, como vice-presidente, mas não estou lá mais para te falar como é que está isso exatamente. Mas queria voltar um pouquinho naquela questão ainda do Morro Garcia, porque você falou de questões do histórico do jogador, né? E realmente a gente não imagina, né, porque suicídio, infelizmente, acontecem muitos suicídios. O que não se imagina é que um jogador de futebol que é jovem, que é badalado, que tem todo esse glamour ao redor dele, ele era um jogador até de sucesso, um dos maiores artilheiros do clube, que ele pudesse, a gente não imagina que isso aconteceria com um jogador, né, que tem um certo sucesso. Mas ele tinha realmente esse histórico, e se não me engano, ele estava, inclusive, no momento recebendo, não naquela semana em função do Covid, do isolamento, mas ele estava tendo recebendo um tratamento psiquiátrico. Então, eu te pergunto o seguinte, será que não houve erro de avaliação? Né? A questão da psicologia do esporte, muitas vezes, não trata uma consequência, em vez de trabalhar a causa, né? Não tem a questão da prevenção. Até mesmo quando tu citou no Atlético, me chamou a primeira vez para uma final de campeonato, era preparar a equipe para a final. Não vinha preparando a equipe ao longo do campeonato, foi preparar para a final. No Internacional, quando nós nos conhecemos, né, estivemos juntos pessoalmente, também foi numa situação muito específica, de tentar levantar a moral do grupo, né, naquela ocasião. Será que não sei como é que é o Godoy Cruz, na sua estrutura, mas será que não falham os clubes, ou não terá falhado o Godoy Cruz na questão de prevenir, já que havia histórico, havia um tratamento que o atleta vinha fazendo? Será que não passou pela cabeça de nenhum profissional do clube de que isso poderia, talvez, acontecer? Muito boa. São várias questões, numa só, que você está me colocando. A primeira o Morro Garcia, ele é exceção. A gente fica tão chocada porque isso não é padrão, né? Dentro do esporte, em todas as modalidades, isso assim, é exceção. E até estou quando a gente olha para os números da sociedade.
né? A sociedade, ela apresenta números muito mais representativos do que a gente está vendo no esporte, que é mínimo. Então, é uma exceção. A outra questão do atleta paranaense, eu entrei pela porta pontual, eu entrei para 2 rodadas, e nós abrimos um trabalho, né, para o Campeonato Brasileiro, onde eu pude, inclusive, a primeira coisa que nós fazemos, Luiz Henrique, é a avaliação. A gente faz um check-up. Se você me der 1h30, eu te dou um check-up de qualquer atleta ou qualquer executivo, que a gente faz esse trabalho também dentro da parte empresarial, e dou para você o retrato, como é que você está atualmente. Inclusive, para poder direcionar, é para performance, ou seja, a psicologia do esporte, ou é para clínica? Eu preciso trabalhar a parte de transtorno, né? O problema de depressão mais grave, problema de transtorno de ansiedade mais grave. Então, antes, inclusive, de dar continuidade a um trabalho mais individualizado, a gente tem que fazer esse check-up. E é um roteiro que envolve uma avaliação de como é que ele vê a vida dele, porque, às vezes, a vida dele até está boa, mas ele tem uma percepção numa parte da vida dele que fica ali incomodando ele. Como é que está o emocional? Eu preciso ver como é que está o nível de tensão, depressão, ansiedade. Eu preciso ver o nível de energia, disposição, cansaço, confusão. O cansaço, o esgotamento físico, ele desestabiliza o emocional. Os depressivos, eles ficam muito voltados ao passado. O ansioso, mais voltados ao futuro e sempre sob a perspectiva pessimista. Qual é a grande temática mental dos depressivos e dos ansiosos? O pessimismo. O depressivo fica olhando só o que não deu certo, o que não está conseguindo e tal. E o que acontece? Com essa carga de exposição, quando você está mais vulnerável, você fica com menos capacidade de enfrentamento, né? E isso é observável. Então, assim, eu também pesquisei, vi que ele tinha não só um psiquiatra, né? Ele tinha também um trabalho com um psicólogo, e é surpreendente não observar, às vezes a linha psicológica é diferente. A linha que eu trabalho, psicológica, é a cognitiva, é aqui. O que passa na telinha mental vai aparecer no emocional e no comportamento. Primeira sessão, quando a gente faz um trabalho mais clínico, aí eu já estou falando da parte clínica, que eu tenho especialização em psicologia cognitiva, não só mestrado em psicologia do esporte. Primeira coisa que a gente faz é um questionário de depressão, de ansiedade e de desesperança. No questionário de depressão tem lá uma pergunta muito clara. Você já pensou em se suicidar? Se sim, não, nunca pensei. A gente já vai falar ali de cara, entendeu? E outra coisa, o comportamento muda muito quando a pessoa está num grau de depressão, porque a depressão é a doença mental que mais incapacita e a que mais leva ao suicídio. Então, assim, é surpreendente, como que um psicólogo, psiquiatra não observou isso no início? É uma questão, isso vai ficar em aberto para alguém responder aí em algum lugar do futuro. Agora, Suzy, você falou que a decisão de ter esse acompanhamento psicológico passa muito pela gestão dos clubes, muitas vezes pelo treinador, que acredita ou não nesse trabalho, mas como é a receptividade dos atletas com relação a isso? Que são os caras, né? Eles precisam ter realmente essa força psicológica para esse enfrentamento que você fala. Eles aceitam bem esse acompanhamento? Ou acha também que é balela? O que você percebe disso? Primeira coisa é corrigir algo que eu deixei de fora quando eu fiz esse comentário. O gestor, o treinador, junto com a sua comissão técnica, a comissão técnica tem um papel muito grande de validar ou não também, e o atleta. Felipe Coutinho me procurou, né? Ele estava no clube na Inglaterra, ainda não estava no Barcelona, e veio por conta da família que me indicou, né? Então, nós fizemos mais de um ano um trabalho, né, para prepará-lo para a seleção, mantê-lo na seleção e aguentar esse tranco porque a personalidade, uma personalidade mais introvertida, mais voltada mais para a tarefa, menos sociável, né? Vamos colocar aqui numa escala de Roberto Carlos da época, né? E o Rivaldo, né? Rivaldo mais introvertido, mais para a tarefa, Roberto Carlos mais sociável, mais voltado para... ele se incomodaria mais com o que os outros diriam dele. Quando o atleta vem, ele vem porque ele tomou a decisão. Quando é o treinador, e eu vou fazer um trabalho pontual para aumentar o enfrentamento da equipe para um próximo jogo, e isso pode ser feito, não resolve o problema técnico,
não resolve a questão física do DM e tal, mas a capacidade de você limpar a cabeça daqueles atletas antes de um jogo e focar só no que eles podem fazer dentro de campo, isso dá para ser feito. Mas não sustenta. Eu preciso ver o individual. Então, o que acontece quando o clube me contrata? Eu entro pela porta de vamos organizar um pouco para o próximo jogo, e como eles aumentam a capacidade de enfrentar, mesmo que não ganhe, viu? Porque a gente não garante a vitória, porque a qualidade técnica a gente não vai conseguir suprir, ou o momento físico, ou a qualidade técnica do próprio do adversário. Mas eles sentem que eles aumentam a capacidade de enfrentar, eles sentem que eles estão ali um pouco mais presentes dentro do campo, e isso valida. Tanto é que eu, quando faço trabalhos mais, a gente chama de intervenção de crise, mais pontuais, eu faço rodada a rodada. A gente só vai me contratando de novo para a próxima rodada, dependendo do resultado daquela rodada, né? Então, assim, isso vai dando o quê? Confiança. Tanto é que parte desses trabalhos mais pontuais que eu acabo fazendo são as pontes que os atletas precisam para me procurar fora do clube, que não vai dar continuidade do trabalho que eu vou fazer mais individualizado, entendeu? Eu tenho um atleta, por exemplo, do Palmeiras, né? Nós estamos aí com um atleta que estava no Atlético Paranaense, assistiu um trabalho meu, viu o resultado, viu que a coisa começou a andar e me procurou por fora para poder fazer o projeto de desenvolvimento dele mental e emocional, e a gente está fazendo esse trabalho que é o Mas ainda é pequena a participação, pelo que eu vejo. Assim. Mínima, ainda muito pequena, e é uma coisa muito engraçada. Chega no final das competições, falam muito dos aspectos psicológicos, da importância dos aspectos psicológicos, e os aspectos psicológicos, nesses momentos de decisão, decidem o título, né? Porque o que acontece? Técnica, física, técnica e taticamente vão chegar os melhores. Os que melhores foram dentro da competição. Fisicamente, aquela equipe que estiver melhor condicionada ou menos pessoas do DM leva uma vantagem. Mas se eu tiver duas equipes com a parte técnica já selecionada, porque a própria competição seleciona taticamente, e fisicamente ok, quem vai mandar é o emocional. O pessoal falava, mas por que a diferença, né, de treinamento com jogo? Porque no treinamento não tem duas variáveis que são importância da partida e incerteza do resultado. Porque essas duas variáveis, importância da partida e incerteza do resultado, colocam o atleta para jogar sob pressão. E aí vai ter melhor condição, se preparar para isso. O que é se preparar para isso? Limpar a cabeça, jogar bola, errar, vamos para frente, respira, vamos lá, vamos concentrar no que eu quero, mas é aqui agora, o que eu estou fazendo. Então, é um drible, é um passe caprichado, se tiver uma finalização, é aquela. Eu vou colocar o meu treinamento, o meu preparo e o meu foco de atenção, e aí aumentar as chances de carimbar o passaporte da alegria. Suzy, te ouvindo, me surgiram duas perguntas que elas são por caminhos opostos, mas então eu vou manter nesse caminho que tu está terminando aí teu raciocínio. Do que a gente está falando, seria interessante fazer uma diferença, pelo que eu estou observando, entre a questão do motivador, porque em algum momento se houve essa confusão entre um motivador, né? Clubes contratavam os tais motivadores para um jogo, para uma decisão, e isso que nós estamos falando que é uma coisa mais de acompanhamento psicológico, que é uma outra realidade, é um outro momento, e é uma outra visão dos fatos e da relação dos jogadores com os clubes e com os profissionais da psicologia. Pode nos abrir um pouquinho mais sobre essa divisão, se existe, como ela é, entre essa questão do motivador e desse trabalho psicológico? Você está no ponto central das bases de fundamentação do trabalho psicológico. Por que é central? Porque, assim, a gente tem um conceito que é o nível, eu chamo de Zé e a Marta. Zé é o zona de excelência. É o nível excelente que o atleta vai atingir para poder ter um desempenho diferenciado. O que é o Zé? Zona de excelência seria a falta de ansiedade, ela é tão prejudicial quanto o excesso de ansiedade. Então, tecnicamente falando, a gente fala sobre a curva do U invertida. Ela é muito divulgada, inclusive, nos trabalhos do Daniel Goleman. Daniel Goleman é a maior autoridade de inteligência emocional. Pega o livro Inteligência Social, no capítulo Qual é o segredo do sucesso? É a curva do U invertido. Eu saber para jogar bem, eu tenho que estar aqui nesse nível ótimo, que é no meio da história.
Alguns atletas precisam estar um pouquinho mais aqui e outros que são mais tranquilos. Eu lembro do atleta, como é que ele chama? Alex Mineiro. O nível ótimo dele era mais lento, era mais tranquilo, porque o foco de atenção e o nível de aproveitamento, quer dizer, a performance em termos de aproveitamento dele era maior quando ele estava mais tranquilo. Então, o atleta precisa primeiro identificar qual é o nível ótimo dele, se é mais tranquilo ou se é um pouquinho mais agitado. E se ele tiver mais tranquilo e o ótimo dele é mais agitado, a gente precisa aumentar esse nível de ativação. Se ele tiver mais agitado e o nível ótimo dele é mais tranquilo, Romário, a turma mais tranquila, né? Ele precisa aprender quais são as técnicas para ele baixar. Então, veja, como é que eu posso colocar numa equipe um motivador que, a princípio, pelo que eu estou entendendo, ele vai aumentar o nível de ativação de todo mundo. Se essa equipe já está sob pressão de torcida, sob pressão de família, porque também tem uma pressão familiar aí na história, autopressão, ele auto se cobra os outros, e você aumenta, é o que aconteceu com o Pisserni na final do Campeonato Brasileiro 2001, nós ganhamos aqui em São Paulo contra o técnico Pisserni, na época ele estava aqui no São Caetano. São Caetano, sim. O Pisserni tem um perfil maravilhoso de motivador quando a equipe precisa de gás, mas ele passou da conta, e a gente consegue ver nitidamente no comportamento dentro de campo. Os atletas, eles ficam afobados, né? Então, erra muitos passes. A gente vai vendo, assim, o nervosismo, aquela agitação, e isso tudo tira o quê? A precisão, da perfeição. E aí, a gente, como eu trabalhei muito a equipe, que não era naquela época, o Atlético Paranaense de 2001, uma equipe tão individualmente de craques, né, que se sobressaíam, depois viraram, porque ficaram reconhecidos mundialmente. A gente trabalhou muito no coletivo, no suporte coletivo, e aqui, no aqui agora, vamos jogar arroz e feijãozinho, que o Geninho era muito craque em dar essa tranquilizada. Então, na realidade, o que a gente fazia? A gente tranquilizava mais do que motivava, porque a gente precisa de concentração, a gente precisa de controle emocional, e não de motivação, motivo para fazer aquilo. Motivo, no final, ninguém precisa mais de motivo do que chegar numa final do Campeonato Brasileiro, na condição de um clube que não tinha esse título naquela oportunidade, brilhando para o mundo, brilhando para o Brasil, né, e aparecendo para o mundo, e uma equipe que ninguém acreditava, né, acredito até que nem no último momento acreditava que nós pudéssemos, né, carimbar esse passaporte da alegria, que eu lembro quando a gente chegou com o clube, né, com o ônibus na cidade de São Caetano, tinha aqueles trio elétricos já com bebidas, alto-falantes para fazer a festa, né? E a gente não entrou nesse oba-oba, a gente entrou para fazer o feijãozinho com arroz. Então, assim, precisa ter uma cabeça que, diante das circunstâncias de maior pressão, a gente não sinta essa pressão, porque internamente a gente não está focado nisso. O foco de atenção é o que eu fiz, o que eu posso fazer, o que eu me preparei para fazer, o que eu tenho que fazer de melhor para a equipe, né, coletivamente. Faz sentido, Norton? Faz todo sentido, e eu vou deixar que o Luiz está ansioso porque ele quer fazer uma pergunta, mas eu vou voltar porque agora me surgiu uma outra questão. E só antes do Luiz, eu preciso dizer que eu quero saber da Marta, que você citou da Marta, que não é a nossa rainha do futebol não, né, mas eu quero saber se prepara também, Suzy. Muitas perguntas para você. Fala, Luiz. A Marta eu volto depois. Não, naquele momento, antes do Norte, eu ia perguntar o seguinte, eu ia te perguntar se estaria correto dizer que, com exceção, talvez, ao Atlético Paranaense, os trabalhos pontuais são muito mais frequentes que os trabalhos de mais longo prazo? Sim ou não? Sim. E não, eu não desprestigiando os pontuais, não, porque como eu faço muitos trabalhos pontuais e eu registro o que aconteceu, como é que aquela equipe, o que aconteceu com aquela equipe, né, e a gente começar a ajustar. Ajustar significa fazer as pessoas não pensarem em outra coisa que não seja jogar futebol coletivamente. Fazer o que tem que ser feito, feijãozinho com arroz, mas bem feito para buscar o resultado. Isso não é fácil, porque diante das pressões são muitas informações e os pensamentos automáticos correm soltos. A gente tem que decantar isso, a gente tem que eliminar isso, tem que limpar. Agora, o melhor dos mundos é fazer um trabalho completo, desde da condição de base, de preparar como é feito no Barcelona, e preparando esses atletas para eles chegarem numa condição profissional com melhores recursos de enfrentamento, especialmente nos momentos de altos e baixos que o clube vai viver, qualquer clube vai viver, em termos de resultados. E especialmente, ainda mais
de uma forma mais específica quando chegar na decisão, porque é ali que mora a vantagem competitiva de quem se preparou, né? Aí tem que fazer o trabalho mais individualizado para você enxergar o todo. Vou dar um exemplo, no Esporte Clube Recife eu cheguei para fazer um trabalho pontual, mas eu nunca tinha feito o trabalho, não conhecia aquela equipe. Eu fiz só um questionário, um exercício. Eles preencheram, ali eu vejo como é que está o emocional. Eu vi que tinha um atleta muito, muito fora do padrão. Eu fui atrás desse atleta. Quem é esse atleta? Para poder conversar com ele, tentar fazer. Ele tinha sumido do clube durante 3 dias. A gente ficou atrás, mas aí eu fiquei sabendo da história. Ele perdeu o pai, ele estava absolutamente perdido e recebendo tratamento até com boas intenções, igual a todos. Mas não, ele precisava de um tratamento diferenciado. Nós trouxemos, acolhemos, fizemos um programa para a comissão técnica, e esse atleta foi, depois de 2 semanas, ele voltou à equipe, claro, com tristeza, a perda do pai é uma coisa muito representativa, ainda mais nas condições que ele perdeu, mas ele voltou a ter aí a retomar a sua atividade profissional com todo esse apoio que foi montado. Por que eu te perguntei isso, né? A questão do pontual. Porque eu tenho a impressão que quando um clube te procura, né, ele, até na boa intenção, ele pode estar querendo ajudar ou auxiliar a resolver um problema de um determinado atleta, mas no fundo aquele clube, ele quer ser vencedor, aquela equipe precisa vencer. Nós temos que ganhar o jogo do próximo final de semana. É um trabalho de conjunto, mas muito focado, muitas vezes, no atleta. E eu tenho a impressão que este trabalho, né, acho que tu vai concordar comigo, ele é muito mais amplo dentro de um clube. Porque eu acho que o dirigente também precisaria participar disso, né? Tu falou lá no começo, assim, tu faz um diagnóstico. Não é o diagnóstico de cada jogador como se ele fosse teu paciente, né? É um diagnóstico daquela equipe, um diagnóstico daquele clube. Será que porque a pressão ela não vem só das redes sociais ou da arquibancada? A pressão vem de dentro também. Será que os dirigentes não estão colocando mais pressão, né? Como é o caso que tu citou do motivador que colocou uma pilha a mais onde não devia? Será que os dirigentes estão sabendo tratar com aquele grupo? Estão sabendo se comunicar direito com a comissão técnica? É um trabalho integrado de tudo e de longo prazo, e que não pode ser focado só no atleta, né? Porque senão aquela equipe não será vencedora. Tu vai pode resolver um problema pontual de um jogador, mas aquela equipe continuar insegura, aquele dirigente continuar botando pressão onde não deve, né? Enfim, tem tantos fatores que podem e devem ser trabalhados integralmente, que eu tenho certeza que no futebol brasileiro, né, a grande maioria não faz. Muitas coisas que você colocou, vou começar com a principal. Eu sempre coloco muitas coisas, porque senão o Norton não deixa eu falar. O Norton não deixa eu falar, Suzy. Primeira coisa é realmente, com a maior das boas intenções, as pessoas querem ajudar. É o jogo da nossa vida. Nós temos que ganhar. Gente, isso é uma pressão extra. Eles não percebem, quem não é da área psicológica não percebe. Isso acaba deixando a pessoa que precisa pensar em jogar, ela começa a pensar em ganhar para o que tem que ganhar para o presidente, para o diretor, para a mãe, para o pai, para o papagaio, para o pinto, para o pombo, entendeu? É assim, e é por desconhecimento. Por outro lado, eu tenho um excelente exemplo para dar do Atlético Paranaense, né? Não sou atleticana, mas sou de coração, tá? Porque o que aconteceu? Quando eu fiz aquele trabalho pontual com o Marcos Coelho em 2001, e o clube ganhou o título do Campeonato Paranaense, o Marcos falou assim, quero você para o Campeonato Brasileiro, ainda começava em julho, né? E aí assumiu Mário Sérgio, também casado na época com uma psicóloga, infelizmente já nos deixou, e ele falou, não, eu não quero psicólogo para trabalhar comigo, né? Então, cortou a possibilidade. O clube foi muito bem até a 3ª posição, caiu para a 13ª, o Mário Sérgio sai do clube, joga a toalha e vem o Geninho. O Geninho começa um trabalho comigo, aí sim, um trabalho do início para trabalhar ali, eu fui contratada pelo clube para fazer de uma forma sistematizada. Primeira coisa que eu fiz foi reunir a diretoria e perguntar para eles, pessoal, qual o objetivo de vocês? Aí já era o Mário Petralha, né, já era a comissão, a diretoria do Petralha, e o Petralha, não, se a gente ficar entre os 5, porque temos um projeto mais a longo prazo, se ficar entre os 5,
Eu falei, não posso ficar nesse clube. E eu acabei de sair de uma seleção brasileira que ganhou muitas coisas, eu estava junto, 2 anos, mas perdeu a Olimpíada, nós fomos demitidos. Eu ganhando título, não apareço na foto, né? Quando perde o título, é o emocional. A conta vem para o meu colo direto, sem escala, viu, gente? Injustamente também, mas eu já aprendi a absorver. Não tenho condições de ficar com um clube que não queira, pelo menos, lutar pelo título. E havia possibilidade. A confusão foi gerada. Os diretores, Petralha, você está pensando pequeno. Olha, uma confusão. Aí eu falei para o Geninho, nós vamos sair, vamos tomar um café. Vocês decidam. Uns 5, 10 minutos lá fora, quebraram o pau, que a gente só escutava batida nas mesas, e chamaram a gente de volta e a gente falou, não, nós vamos bancar isso, nós vamos lutar pelo título. Gente, isso foi definitivo, porque estava um calor do cão naqueles locais lá, o ambiente de concentração. A gente falava, doutor Petralha, no dia seguinte tinha ar-condicionado em todos os quartos da concentração, era todo mundo, o pessoal da cozinha, todo mundo reunido no mesmo objetivo. Então, assim, isso não garante, mas ajuda muito e foi definitivo, né? Então, inclusive, qualquer pessoa que participou do título do campeonato 2001, desde da Copa até o presidente, o Petralha, pode contar essa história para vocês e pode também validar o quanto foi importante a gente ter esse trabalho mais junto, né? Fazendo um trabalho mais, o conte comigo lá, todo mundo junto. Se eu fosse resumir tudo que tu disse numa palavra, eu diria, isso é planejamento. Planejamento. Houve um planejamento. E como todo planejamento, né? E no planejamento, para essa área mais do emocional, mais da psicologia, eu tenho certeza que também devem existir indicadores de desempenho, ou de sucesso, ou de performance, eu não sei como é que se chama isso, que indicadores se chamam na psicologia, performance, mas deve ter indicadores de performance ou de sucesso. Quais são esses indicadores? O que tu mede num trabalho desse? Luiz Henrique, uma coisa, havia um planejamento já prévio para que o Atlético, em 4, 5 anos, eles atingissem um título do Campeonato Brasileiro. Tá? Quando eu cheguei lá, esse planejamento já tinha sido desenhado. O que eu fiz foi provocar, por que não agora? Por que a gente não faz todo um esforço do clube nessa direção e vamos ver o que acontece? E aí eles tiveram que... isso tem um preço a pagar. Ou seja, vocês estão querendo pagar o preço por combinar uma premiação mais... né, apoiar o atleta individual e coletivamente, apoiar as famílias dos atletas, né? A gente teve várias ações, o Geninho é muito bom para isso, de trazer as famílias para dentro desse projeto, para participar um pouco mais ali na parte presencial. Então, assim, isso é uma coisa que já acontecia, mas a gente acabou... E aí os indicadores. Primeiro indicador, quando eu sou contratada, seja fazer um trabalho de uma forma mais pontual, que eu chamo de intervenção de crise, ou de uma forma mais sistematizada, primeira coisa, eu vou parar para estudar esse clube, que é qualidade técnica. Não tem como a gente vir com o emocional se a equipe tecnicamente não vai responder em relação à competição. Porque, por exemplo, você pode ter uma equipe que é tecnicamente diferenciada numa Série B e vai para A, o perfil de comparação é outro. Então, a primeira coisa que a gente vê é essa questão técnica e a questão física, porque o futebol hoje é definitivo em relação à condição física. A condição tática, aí já são aquelas questões de avaliação de treinador, a gente vê um pouco qual é o perfil desse treinador, ele é mais formador, ele é mais motivador, ele é mais... a gente vai entender, mas aí eu não tenho muito... Se tem qualidade técnica e não está rendendo, por exemplo, qualidade técnica, aquele 7-1 não representa a qualidade técnica do Brasil naquela Copa do Mundo de 2014. Nitidamente, não foi por falta de qualidade técnica naquele jogo. Física, agora, a desproporção emocional era algo assim que ficou, inclusive, era para ser muito mais do que 7, porque os atletas da seleção brasileira ficaram absolutamente voltados aos erros, não foram para frente, não conseguiram ter um poder de reação.
Eu não sei, tem uma questão em aberto da Marta aí, desculpa, eu não quero, já que o Luiz já me deu um cartãozinho amarelo, eu quero, né, ir com calma, deixar aí, uma questão da Marta aí, depois eu faço a pergunta. Então. Que complementa. O Norton ficou emocionalmente abalado, que é isso, mano? Para com isso. Nós vamos ter que chamar a Suzy depois de terminado o podcast. Suzy, por favor, fique com a gente. Vamos juntos. Para complementar a questão do Norton, porque, na realidade, eu abri para dizer o seguinte, existe um pilar central, o nível de ativação, tá? O nível de ativação é se eu vou muito mais alto, o nível de ansiedade, eu vou para preocupação, nervosismo. Aí eu espano, aí é correria, desespero dentro de campo. Não penso, eu não respiro, eu fico sem ar, tá? A falta também de ansiedade, ela me deixa numa apatia, que também não é legal. Eu vou sentar e vou amarrar o meu cordão dentro de um jogo de futebol, numa Copa do Mundo, sabe? É muito, muito tranquilo demais, não é tão... Tem um nível ótimo que fica alerta, mas não vai para o lado do desespero. O que acontece com as nossas emoções? É a outra questão, que são as emoções primárias. Medo, alegria, raiva, tristeza, amor, surpresa e repugnância. Se eu quiser colocar surpresa e repugnância no pacote, que são as 7 emoções primárias. Mas eu trabalho com a Marta, por quê? Porque é ela que vai interferir no desempenho. Então, medo, ela me faz ficar com ansiedade. O medo e se, será que, se eu perder, se eu não jogar, e se eu perder aquele pênalti, e se, será... Então, eu começo a ocupar minha mente com pensamentos automáticos que me desfocam completamente o que eu estou fazendo e gastam energia que eu não teria a mais, porque o jogo já me solicita. Então, eu preciso aprender a neutralizar esses pensamentos automáticos que levam à ansiedade, que é um ponto mais alto aí que acontece dentro de campo, a depressão, a tristeza, que, né, eu fico triste porque eu perdi aí eu não recupero, eu fico sempre no pênalti que eu perdi. Eu não viro a página, né? E aprender amor e alegria, com entusiasmo. Aí como é que a gente faz isso? Tem uma técnica muito simples que a gente faz quando a gente faz uma intervenção de crise ou também nas sessões individuais. Faz a lista das coisas que você tem. Foi a técnica que mais impactou no Felipe Coutinho. Qual foi a tua lista de agradecimentos? Como assim? Coisas que o futebol já te proporcionou, você já conquistou e que já são mais do que suficientes para você viver o resto da tua vida feliz e realizado. E aí vai começando a colocar, quando ele olha para aquilo lá, aquilo que falta não é uma coisa que me incomoda, é lucro. Aquilo que eu já conquistei, mas é porque o Felipe já estava lá em cima. Não, em qualquer momento, cada um tem o seu momento de reconhecer aquilo. Só do fato de ser um atleta de futebol profissional, estar numa elite das 20 equipes da condição A, ou B, ou C, já é. Quantos estão nessa condição, né? Saúde, olha lá, que tem uma família que apoia, não só que cobra, não só que fica sugando de canudinho. Então, assim, são muitas coisas para agradecer, e isso leva o enfrentamento, leva a condição de enfrentamento a um outro patamar. Isso, inclusive, é cientificamente tão validado que o curso mais top de Harvard, Psicologia Positiva, citado no O Jeito Harvard de Ser Feliz, no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, coloca essa técnica como uma das mais importantes aí para o nível de condicionamento mental. A gente falou aqui sobre a questão de como a Covid mudou o mundo, transformou e acabou sendo uma pressão maior nos jogadores, até pelo calendário, pelo estresse, pela própria questão do isolamento e da família. Mas o futebol também teve um impacto gigante, né, Suzy, que é não ter torcida nos estádios. Nós conversamos aqui com o Lucas Leivas, que é jogador da Lazio, e ele disse que foi impressionante o primeiro jogo dele sem torcida, a sensação é que era um treino. Eu te pergunto, os clubes, alguém se preparou? Tu tem informação de algum clube que tenha feito um trabalho diferenciado sobre essa questão dos jogadores não terem torcida, não terem que enfrentar uma torcida adversária e também não ter a torcida apoiando? O quanto a falta de torcida num estádio mudou a psicologia do futebol sob a tua ótica, e quantos clubes, de alguma forma, aproveitaram isso ou não?
porque houve uma mudança significativa no número de vitórias dos mandantes, né? Caiu muito em relação ao que era antes com torcida. Excelente a sua pergunta, porque ela me faz apresentar uma questão que é: nós estamos numa sociedade doente em termos de ansiedade e depressão. Desde 2017, pelo menos, nós somos, no ranking da Organização Mundial de Saúde, a primeira nação em transtorno de ansiedade, primeira no mundo, no ranking. E somos a quinta em depressão no mundo, em 2017. Muito antes da pandemia. Então, nós estamos dentro de uma sociedade que está doente, não tem acesso a tratamentos, porque não tem acesso mesmo, porque planos de saúde não cobrem, porque elas não têm acesso. E a outra coisa é o preconceito. Se eu apresentar para o meu chefe, se eu apresentar para o meu treinador que eu estou com depressão, ele vai me cortar e eu vou perder o espaço aí na situação, tá? Isso já era uma coisa, assim, muito séria de a gente levar em consideração. Por outro lado, somado a isso, nós entramos numa pandemia, porque a ansiedade são questões de incerteza. Eu não tenho certeza sobre o que vai acontecer, e dentro de uma profissão com tanta competitividade, né, as incertezas sem esse elemento do Covid já são muito grandes, imagina com o Covid. E sem o aparato aí de acolhimento, orientação. Numa avaliação, eu faço também trabalhos empresariais, eu estou fazendo um trabalho com uma empresa, com um grupo de líderes, e quando a gente avaliou o grupo de líderes, tinha uma pessoa lá está com um problema muito sério. Deixa eu trazer para ver se não precisa de um trabalho mais clínico. Uma avaliação, só com a forma de conversar e mostrando que existe, sim, hoje, condições de a gente enfrentar isso de uma forma, assim, muito mais tranquila do que a grande imprensa prega, e mostrando fatos, né? Mostrando ali evidências. Acabou a sessão, ela está com outra cabeça, uma outra forma de se posicionar, já ligou para o presidente da empresa, ela falou, não, eu quero me manter nesse projeto e vamos para frente. Então, assim, precisa, né? E não tem, porque se tiver um outro fator que você coloca, que eu preciso corrigir uma coisinha aqui, Norton. Um atleta falou para você, que chato que não tem torcida. Ou outro atleta poderá falar para você, caramba, que demais que não tem torcida, que não pega o meu pé. E eu diria para você que eu já fiz alguns trabalhos onde, surpreendentemente, de um tempo para cá, isso ficou ainda mais evidente, a maior parte dos clubes com que eu trabalhei preferia não jogar em casa, porque a torcida ficava enchendo tanto o saco deles, que eles não se sentiam... Aí começa a ficar preocupado com a torcida e não joga, do que jogar fora de casa. Então, assim, depende muito do que cada um interpreta. Se um acha que é bacana jogar, o outro vai achar que não é ruim. Então, cada um tem uma forma de interpretar o que está acontecendo. E essa interpretação do que está acontecendo é que é definitiva para definir o que ele sente e o que ele faz. Então, se é uma interpretação que faz com que ele baixe o nível de enfrentamento, vamos ajustar essa interpretação, vamos ver sobre um outro ângulo. Se é algo que aumenta o enfrentamento dele, faz ele cresce, opa, vamos manter essa forma, porque ela está sendo funcional, ela está dando certo para você, está te colocando num nível de ativação ótimo, está te colocando com tua marca, né, tua alegria, teu entusiasmo mais elevado. Então, assim, são várias situações que a gente tem que... É complexo, né? Tem vários... É como um quebra-cabeça, são várias pecinhas que se encaixam e a gente precisa entender qual é o caminho melhor para cada um. Mas, Suzy, se dentro dessa linha, se os clubes tivessem esse perfil de seus atletas de forma profissional, eles certamente saberiam lidar melhor se eles têm um grupo de jogadores mais preparados para jogar sem ou com torcida, concordas? É uma vantagem competitiva, assim, não dá nem para você medir. Eu lembro que o Leão, ele era treinador do São Paulo uma época, e o São Paulo vinha pá. Aí eu comecei a observar o clube, comecei a pegar os indicadores, né, Luiz Henrique, assim, número de atletas expulsos. E o Leão fez uma entrevista que me chamou a atenção. Eu não consigo colocar uma equipe, né, uma mesma equipe, dois, 3 jogos seguidos. Aí eu falei, e eles já estavam indo para o final, eu digo, se não ajustar, eles vão perder para eles próprios. Por quê?
Porque o cartão vermelho, eu fiz a minha tese de mestrado em cima das faltas e condutas antidesportivas. Cartão vermelho é a morte para o clube, ele tá perdendo para ele próprio. E eles não corrigiram. E naquela oportunidade, já faz um tempo atrás, o São Paulo perdeu para o São Paulo Futebol Clube aquele título. Agora, eu fico pensando assim, é tão nítido, se você parar para analisar os elementos ali, os fatos, fica tão claro. E por que né, se perde uma competição, né, e não se corrige uma coisa que é simples, porque é corrigir comportamento, é um pacto de, cartão amarelo, cartão vermelho aqui, só se for para você deixar que o adversário faça um gol, né? Mas isso não acontece. Aí fica por isso mesmo. Quando eu vejo assim, um placar muito extenso, 4-0, de clubes que a gente... Deixa eu ver, cartão vermelho, tá lá, por que perdeu tanto? Isso faz falta para a competição. Num jogo, tudo bem, o atleta fica lá, tal, ele volta no outro, parece que não faz falta, mas a conta vai ser cobrada lá no final da competição. Suzy, se eu pedisse para você me dar um exemplo de um jogador equilibrado ou bem preparado emocionalmente, quem você destacaria? Roger Federer. E no Brasil? O Guga. Eu tô saindo do futebol porque eu trabalho muito com atletas. Então, assim, eu posso fazer uma menção a alguns aqui, assim, tranquilamente, mas eu vou deixar alguns de fora, né? Então, eu prefiro em outras modalidades, até porque outras modalidades levam muito a sério esse treinamento. E o nível, quando a gente fala de uma competição como o tênis, que chega numa final do Roland Garros, por exemplo, é 1 contra 1, é mental puro. Eles até falam a respeito, né? O Federer conta como ele era instável emocionalmente no começo da carreira dele e o quanto ele evoluiu e o quanto isso foi o diferencial competitivo na carreira dele, né? Então, é um treinamento. Como é que você chega no ponto máximo? Se eu não me engano, foi com o Federer que aquele mesmo cidadão que empurrou o Vanderlei Cordeiro de Lima na Olimpíada, né, de Atenas, se eu não me engano, foi o que atravessou a quadra pelado num jogo de tênis, e o Federer não viu o tamanho, o grau de atenção que ele estava focado naquilo que ele estava fazendo. Não sei se foi o Tandy, falou assim, Suzy, eu estou dentro de um ambiente onde o som é ensurdecedor, eu não escuto, porque a capacidade de eliminar esses estímulos que você consegue com treinamento, né? Então, e isso no futebol, ainda eu não vejo assim, nestes níveis assim de Fórmula 1, tênis masculino e feminino, viu, gente? Vocês podem ver aí algumas entrevistas de algumas atletas que ganharam alguns importantes torneios, o quanto elas atribuem o condicionamento mental delas ao resultado que elas obtiveram, especialmente nas finais de competição. É que o tênis, ele é bem diferenciado, né? Ele nossa, em comparação com o futebol, então parece que destoa, né, Suzy? Agora, deixa eu trazer um pouquinho para o futebol. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu também quero fazer uma perguntinha, porque já ficou uma deixa aí, que agora é importante, mas vai. Eu não vou botar a Suzy em saia justa, mas, por exemplo, podemos citar Cristiano Ronaldo como um cara equilibrado? Messi? Sim. Quem é nosso padrão? Só para a gente ter uma ideia assim, do que se faz corretamente. Como é que a gente pode avaliar qualquer atleta, tá? Estabilidade emocional, especialmente nos momentos decisivos. Que são momentos decisivos? Importância da partida e incerteza do resultado. Ele não perde o foco do jogo. Ele não sai do jogo. Ele não vai discutir com a arbitragem, ele não vai xingar o adversário, ele não vai xingar ou não vai precisar contar com a torcida para ele ter uma motivação essa. Não! Ele está jogando bola e com a faca nos dentes, né? Querendo ganhar, mas com as regras do jogo debaixo do braço. Eu preciso fazer isso com as regras do jogo. E aí não é fácil. Porque você querer ganhar no impacto ali, fazendo um trabalho um pouco mais agressivo, é uma coisa. Não é isso. É com futebol, foco de atenção, independente do placar, independente da torcida, independente do clima, jogar bola.
Suzy, dentro dessa nova era da excelência no futebol, e até pelos exemplos que tu citaste do Barcelona e dos jogadores, nós já discutimos aqui muito no Golcast a defasagem hoje tática do futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje vive uma defasagem emocional também, em relação à Europa. Assim, eu não posso falar da Europa como um todo, em termos de preparação mental. Eu posso falar em cultura. É uma cultura mais, que chamam de pessoas mais geladas, o alemão. Eles são mais emocionalmente, mais, como sociedade, eles foram treinados a ter um pouco mais de... O latino é mais... É menos controlado, entendeu? Assim, então, o que eu vejo? Eu vejo uma qualidade técnica muito superior e, pelo pouco que eu conheço taticamente, eu fico assim, gente, o que é isso? Parece que a gente olhando um jogo europeu, eles andam em bloquinhos, assim, eles estão mais compactados. E dentro do futebol, é uma coisa, assim, muito mais... E eu não posso falar muito dessa área, porque eu sou psicólogo, não enxergo direito esses aspectos, mas eu enxergo a diferença. E eu fico pensando, e quanto mais tensão, quanto mais pressão do tempo, necessidade de resultado, alguns erros que aconteceram que ficaram assim um pouco, deixaram a equipe um pouco mais vulnerável, aí que eles se dispersam mesmo. Parece, a impressão que dá é que cada um quer resolver a questão mais individualizada, e não funciona. Já compactado, já com esse treinamento, eles foram ensaiados, né? Eles ensaiam. Já não é fácil. Agora, imagina sem essa consciência mais coletiva, né? De jogar para o outro efetivamente, né? E estar um pouco mais juntos para conseguir o objetivo. Suzy, muito bom. Eu ia encaminhar aqui o encerramento, Luiz, mas fala. Não sabia. Me lembrei de uma conversa que nós tivemos recentemente, num episódio anterior, com um jornalista português, que trabalhou 10 anos no Futebol Clube do Porto, e ele dizia exatamente isso. Nenhum jogador de futebol é tão bom quanto o jogador brasileiro. Mas a diferença é que o europeu ele é focado. Ele joga em equipe os 90 minutos da mesma maneira. E o jogador brasileiro, ele dispersa. Ele faz uma jogada genial, mas depois ele não volta para marcar, ou ele não participa da questão tática tão ativamente. Essa é uma diferença. E outra, né, tem muito jogador brasileiro, a gente sabe que parece que quer o holofote em cima dele, ele não quer, o holofote não está no clube, está nele, exatamente. Né? Essa questão que eu lembrei também. E para mim, o Cristiano Ronaldo parece um jogador individual, né, como um esporte individual, como é o tênis, como é a Fórmula 1, como é a natação. O Cristiano Ronaldo parece que pratica um futebol individual junto com outros 10. Né? Ele não sai daquele foco. É impressionante. Perfeito. Eu sou fã de Cristiano Ronaldo. Você também, Suzy? Eu sou fã de carteirinha. Inclusive, assim, uma história de vida, os valores que ele traz da bagagem dele, nossa, é top. Eu também, vai além. Suzy, que excelentes esclarecimentos você nos trouxe, que bela reflexão. Você sabe que agora eu vou ter que discutir relação aqui com os meninos, né? Tu sabe que agora eu vou ter que fazer esse papel aqui, ó. Qualquer coisa eu te chamo. Ou por aqui, de plantão. Um prazer, viu? Quero saber se os meninos querem se despedir da Suzy, porque nós vamos encerrar o nosso Golcast. Muito obrigado aí pela participação, ótimas informações, um papo maravilhoso e a certeza que é mais um dos pontos que nossos clubes têm que evoluir, né? Na questão psicológica e no tratamento adequado às estrelas, né? Que fazem esse grande espetáculo que é o futebol. Muito obrigado. Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado não só pela excelente conversa, pelo excelente bate-papo, mas não é só informação, não, é aprendizado. Acho que nós e quem nos ouviu hoje aprendeu muita coisa. Muito obrigado, foi um prazer ter aqui você conosco. Valeu. Eu é que agradeço a confiança, a oportunidade, né? E até me passou pela cabeça criar um case, né? Por exemplo, pegar um grupo de atletas, vamos avaliar, vamos ver como é que é na prática essa situação de a gente conseguir entender como é que é o atleta e o que a gente pode fazer para que ele seja uma pessoa melhor, um profissional melhor e que ganhem todos com isso, né?
Sensacional. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi Suzy Fleury com a gente no nosso GoCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Se inscreve lá no nosso canal. Beijo, a gente se vê.